Glória a Deus. Quero compartilhar aqui. Hoje não vou me estender muito. Eu estou com a garganta um pouquinho, como diz, né? Um pouquinho pinicando. Glória a Deus. Aí eu tenho que falar meio baixo, porque senão dá coceira na garganta, dá vontade de tossir. Aleluia. Livro de Mateus, abre aí, capítulo de número 14, versículo de número 22. Glória a Deus. Lembrando, irmãos, que nós temos, domingo que vem, nós temos aqui o culto do departamento masculino, aonde nós estaremos aqui adorando o Senhor. Os irmãos estão convidados, as irmãs também, para estar conosco. Estará aqui pregando a palavra do Senhor nosso irmão Eliezer, trazendo uma palavra do Senhor direcionada ao departamento masculino, aos homens, mas enfim, também à família, né? Porque eu falei já para o irmão que a gente está numa campanha, né? E de bênção para a família. Então Deus vai usar o irmão Eliezer, que domingo que vem, de uma forma muito maravilhosa. Então os irmãos se programem para estar conosco domingo que vem, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, vamos ler. Todos encontraram? Está escrito assim: logo depois Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 13 e 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima das águas. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: é um fantasma! E gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Respondeu Jesus: venha. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Até aqui. Amém? Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Graças a Deus nós quero agradecer aos irmãos que estavam orando em favor da minha filha Daiane. Graças a Deus foi uma bênção. Ela já deu à luz. Amém? Deu à luz. Não sei por que todo mundo ri quando eu falo deu à luz, mas não é antigo, né? Mas é um jeito que eu gosto de falar. Mas tudo bem, glória a Deus. Outro dia eu falei deu à luz aqui, tive que ouvir em casa, foi terrível. Mas foi tudo bem, irmãos. Eu sei que os irmãos estavam orando. Graças a Deus, né? Deus usou o médico, Deus usou as enfermeiras, Deus usou o hospital e trouxe uma certa tranquilidade para todos nós. Tudo correu muito bem, né? A Radassa nasceu com saúde, trouxe muita alegria. A Daiane também passou muito bem, graças a Deus, e já estão em casa, se recuperando, né? Graças a Deus por isso. Sábado de manhã eles tiveram alta, vieram para casa, né? Minha esposa foi lá buscar eles, estão bem, estão em casa. Aí depois eu fui lá sábado, acho que eram umas 3 horas da tarde, eu fui dar um pulinho lá, porque eu não tinha visto ainda a minha neta, né? A Angélica tinha visto porque ela tinha ido no hospital buscar, né? Aí eu fui lá bem faceiro, agora eu vou conhecer a Radassa, agora eu vou lá, 3 horas da tarde. Aí eu fui lá, entrei dentro de casa, só Jesus na causa. O Marcelo e a Daiane estavam, acho que tinham entrado em coma, porque estavam 2 noites e poucas sem dormir, né? Porque o hospital é bem impossível de dormir, né? Aí os dois estavam dormindo, a Radassa dormindo no carrinho, e aí o Luquinhas, eu estava brincando no celular, aí fez sinal para mim não falar, para não acordar ninguém, né? Tranquilo. Aí entrei, sentei no sofá, puxei o carrinho da Radassa para o meu lado, aí fiquei ali um certo tempo olhando para ela. Não tive coragem de pegar, porque eu ia acordar ela se eu pegasse, né? Ela e todo mundo.
Aí eu não acordei, fiquei ali acho que uns 10, 15 minutos admirando ela, olhando, agradecendo ao Senhor, levantei e fui embora. Ninguém sabe de nada que eu tive lá, ninguém viu nada. Aí depois eu mandei mensagem: olha, vou dizer uma coisa, se eu fosse, podia ter entrado aqui e levado a Radassa embora, senão eu ia nem ver. Mas enfim, brincadeiras à parte, graças a Deus, agradeço a oração dos irmãos, porque foi uma bênção, deu tudo certo. E ela está muito bem. Em breve eles já estarão aqui na igreja, em nome do Senhor, né? Já estão com plano aí de na próxima Santa Ceia já apresentar a Radassa, glória a Deus, e vai ser uma bênção. É assim, né, irmãos? A família vai crescendo, a família vai se multiplicando, e isso é bíblico, né, irmãos? Isso é completamente bíblico. Então, a nossa parte e o nosso dever é instruir os nossos filhos, instruir os nossos netos, os nossos bisnetos, se nós tivermos, instruí-los sempre no caminho do Senhor, que a Bíblia nos ensina. Ensina o teu filho no caminho que deve andar, para que depois de grande não se afaste dele. Então isso é bíblico. Então a gente, né, ora e ensina e apoia, e é bênção, né? O Benjamin está ali, fica o culto inteiro gritando: "Ô vô". Glória a Deus, tem que, né, manter a atenção aqui, não é fácil. Mas enfim, a palavra do Senhor, irmãos, que nós vamos meditar nesta noite, é uma palavra bem conhecida. E aconteceu algo interessante hoje, porque de manhã, quando eu abri a Bíblia, eu estava lendo esta palavra, e o Senhor me trouxe algo ao meu coração, diferente, algo sobre o medo. E eu estava lendo, estudando um pouquinho sobre isso e tentando entender mais alguma coisa sobre esta palavra. E aí hoje à tarde, quando o pastor Abner pregava, ele falava sobre o medo. Falou aqui também, falou ali a respeito do medo. E eu me alegrei, né? Porque eu estava lendo sobre isso de manhã, e de tarde ele estava falando, citou algumas coisas a respeito do medo, o que o medo ele pode proporcionar na vida da pessoa, algo completamente negativo. O medo, ele falava que o medo, ele paralisa o nosso ministério, o medo paralisa as nossas atitudes, o medo paralisa as nossas decisões. E eu estava lendo hoje, na parte da manhã, sobre essa história muito conhecida da igreja, que a gente fala muito, prega muito sobre ela, até porque ela nos traz um tema, ela nos traz um ensinamento muito maravilhoso. Aliás, não só um, né? Ela traz vários ensinamentos que podem ser abordados para o nosso cerebro espiritual e para ensinamento da nossa vida, de como nós devemos estar na presença do Senhor, principalmente nas horas de luta, nas horas de adversidade, na hora de circunstâncias inesperadas que acontecem na nossa vida. Nós vimos aqui, meus irmãos, que Jesus, há pouco antes aqui desse episódio, Jesus, ele estava cansado, porque Jesus havia feito aquele milagre maravilhoso da multiplicação dos pães, e uma grande multidão. Os irmãos sabem, a Bíblia revela que uma grande, gigantesca multidão estava ali naquele evento. Então Jesus, após ter multiplicado os pães, após Jesus ter abençoado aquele povo, Jesus direciona-se aos discípulos e diz para eles: olha, vocês peguem o barco e vão para o lado oeste, atravessem. Observe que nessa narrativa, Jesus ele dá uma direção. Jesus ele dá uma direção para os discípulos. Ele não diz assim: olha, peguem o barco e saiam por aí, vão para cá, vão para lá, achem um lugar para ficar, que eu encontro vocês. Jesus, ele enfatizou, ele foi decisivo quando ele disse: peguem o barco e vão para o lado oeste. Isto já nos traz aqui, meus irmãos, um entendimento para a nossa vida, que o Senhor, ele nunca nos deixa perdidos no meio de uma caminhada. O Senhor, queridos, até o dia de hoje, ele nunca mudou lá e nunca vai mudar aqui e nunca mudará, porque o Senhor, ele não falha nos seus planos, nos seus propósitos, e tudo o que ele faz, tudo o que ele propõe para a nossa vida, tem um plano. E já diz a canção, diz o hino,
que os planos de Deus não podem se frustrar. Ou seja, os planos de Deus jamais darão errados, jamais fracassarão, não haverá fracasso de forma nenhuma em tudo aquilo que Deus falar para você. Jesus nesse episódio deu uma direção dizendo aos discípulos: peguem o barco e vão para o oeste. Se não me falha a memória, era para as bandas de Cafarnaum. E o Senhor disse: vão e logo eu encontrarei vocês. Não houve uma explicação dizendo como ele ia, não houve um esclarecimento aos discípulos dizendo como ele chegaria até eles. E também, observe que da parte dos discípulos também não houve nenhuma pergunta, não houve nenhuma indagação dizendo aonde te esperaremos, aonde te encontraremos, precisa que nós te buscamos, precisas de outro barco. Não houve estas perguntas, não houve essas indagações de qual forma que Jesus iria encontrá-los, e muito menos um ponto específico. Jesus disse: vá para o oeste. Jesus, ele deu uma direção, e na nossa vida de hoje é a mesma coisa. Eu já quero entrar aqui, já trazendo para a gente esta palavra. Jesus sempre nos dá uma direção, irmãos, apesar de que muitas vezes, hoje inclusive foi falado sobre isso também lá, à tarde, foi falado sobre isso, que muitas vezes a nossa vida não prospera, muitas vezes a nossa vida ela não chega a um ponto muito mais abençoado, porque nós tomamos a direção, nós criamos a nossa própria direção, e nós tiramos o controle da nossa vida das mãos do Senhor, nosso Criador. Às vezes, nós como seres humanos temos isso em nossa vida, de querermos criar o nosso próprio caminho. Existem outras pessoas que dizem: mas eu que traço o meu próprio destino. Muitas pessoas dizem esta frase. Eu acredito, meus irmãos, que tudo aquilo que a gente fizer, tudo aquilo que a gente direcionar, todo o lugar que nós caminhar, que nós focarmos, que for dirigido pelo Senhor, ser aprovado pelo Senhor, nós vamos ter êxito, nós vamos ter vitória, não tem como dar errado. É verdade que no meio desta caminhada, se Jesus dissesse para os discípulos: olha, vocês peguem o barco e vão para o oeste, Jesus não disse para eles: no meio da madrugada vocês vão enfrentar uma tempestade. Jesus não falou isso. Ele poderia ter falado, porque ele conhece o tempo. O tempo estava sob o controle dele, e sempre esteve e sempre estará. Ele poderia ter dito nesse episódio: vocês fiquem atentos, porque vai vir uma tempestade, as águas ficarão agitadas e vocês vão ter que ter cuidado. Isso não foi pronunciado por Jesus, porque dentro da nossa caminhada, queridos, muitas vezes o Senhor, Ele nos dá uma direção para a nossa vida. O primeiro foco que nós temos, a gente já conhece, que é a cruz de Cristo, é o caminho que vai levar a nossa salvação. Quando nós andamos no Evangelho, quando nós andamos na mensagem da cruz, que o Senhor deixou escrito para nós, que o Senhor deixou feitos para nós olharmos e seguirmos. Quando nós estamos nessa direção, nós temos esse foco, mas muitas vezes no meio da nossa caminhada tem vários caminhos, não são atalhos, são caminhos que o Senhor nos direciona. Por exemplo, Jesus quer te encaminhar para um bom emprego, Jesus vai te mostrar o caminho. Jesus quer te encaminhar, você quer, por exemplo, você quer trocar a sua casa, vamos supor, você quer comprar, Jesus vai te dar uma direção, Jesus vai te mostrar um caminho para que você tenha sucesso, para que, se for da vontade do Senhor, tudo dê certo. Enfim, tudo aquilo que nós vamos fazer na nossa vida pessoal, física, material, financeira e também familiar, tudo que nós vamos fazer, que o Senhor tiver na direção, vai dar certo, vai prosperar. Mas dentro desta caminhada existe um espaço de tempo, e dentro desse espaço de tempo pode vir a tempestade. Amém? Pode vir a tempestade. Muitas vezes Jesus não vai falar para você: olha, você vai receber uma grande vitória final do ano, irmão Alex, uma grande vitória até o final de dezembro. Eu estou parafraseando aqui.
Mas eu não vou dizer para o irmão, eu só sei dizer para o irmão que o irmão vai receber uma grande vitória até dezembro. Mas nesse espaço de tempo, o irmão pode ter uma prova, o irmão pode ter uma luta, porque tudo aquilo que nós recebemos do Senhor, primeiro nós somos provados para o Senhor para poder ser aprovados. Quando o Senhor quer te dar uma bênção, quando o Senhor quer te abençoar, e eu digo em todos os termos da tua vida, seja financeira, seja espiritual, seja no teu ministério, na tua família, sempre o Senhor precisa te provar, porque o Senhor Jesus disse, né, que nem Deus deu o seu próprio Filho, né, para que hoje nós ganhássemos tudo gratuitamente. Então o Senhor nos prova, para que nós sejamos merecedores, aprovados por Deus para receber algo do Senhor. Às vezes a gente pede uma bênção para o Senhor vai nos dar aquela bênção, mas nós precisamos ser provados, precisamos ser testados pelo Senhor. E muitas vezes, quando chega no momento da nossa prova, para saber se nós estamos preparados para receber aquela bênção, a gente naquele momento fracassa, e aí perde a vitória. Na verdade não perde, porque ela fica adiada, porque o que o Senhor promete não fica para trás, o que o Senhor promete mais cedo ou mais tarde Ele vai dar, só que nós, com as nossas dúvidas, nossos erros, nós atrasamos os planos de Deus. Existem promessas de Deus na minha vida de 20 anos atrás, que até hoje não se cumpriram, e eu entendo hoje que muitas das promessas que Deus fez na minha vida lá no passado não se cumpriram, porque eu atrasei o projeto de Deus na minha vida, porque eu não andei conforme o Senhor queria que eu andasse. E o Senhor, para me dar uma bênção, e esta bênção ser bênção na minha vida, eu tenho que estar preparado, porque senão o Senhor dá uma bênção e essa bênção pode me prejudicar, pode. Eu posso não estar preparado, eu posso usar aquela bênção para algo errado, e maquinar minha vida para o lado mal, para o lado que não agrada ao Senhor. Então eu preciso estar preparado. Então o Senhor não falou para os discípulos: vocês vão passar por uma tempestade no meio da noite. O Senhor não falou. O Senhor Jesus apenas deu uma direção. Eles foram, e no meio da madrugada, logo em seguida, Jesus despediu a multidão. E a Bíblia diz que Jesus subiu ao monte para orar, como ele fazia. Consequentemente, ele fazia isso, subia ao monte para falar com o Pai, porque isso trazia para ele fortalecimento para a sua vida, fortalecimento espiritual para ele continuar com o seu ministério aqui na terra. Então ele saía para conversar, principalmente nesses momentos ele ficava sozinho conversando com o seu Pai, o nosso Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia diz, meus irmãos, glória a Deus, que no meio da madrugada os discípulos sozinhos no barco, e o vento soprando forte, e eles já meio com medo, porque quem é pescador, quem vive no mar, conhece os perigos, conhece os riscos que existe no meio do lago, no meio do mar, seja onde for, conhece o perigo que a água oferece quando ela está agitada. Então eles temerosos, no meio da madrugada, a Bíblia relata, nessa Bíblia mais atualizada, diz que era por volta de 3 horas da manhã, entre 3 horas e 6 horas da manhã, e a Bíblia diz que Jesus vai caminhando em direção a eles. Por quê? Porque Jesus havia dito que ia encontrá-los, que ia logo após eles. Quem entendeu, diga amém. E aí Jesus foi em direção a eles, não importa o horário, era madrugada, quase de manhã, mas Jesus disse que ia, ele tinha que ir, porque quando ele fala, ele cumpre. Amém? Então eu digo assim, se o Senhor prometeu algo para a tua vida, mais cedo ou mais tarde Ele vai cumprir, mas depende de você. Você o que? Entender o tempo dEle, esperar no tempo dEle, se preparar para receber o que Ele tem para a tua vida. Mas Jesus foi, porque Ele falou que ia, então Ele foi. Só que no meio desta caminhada, Jesus foi caminhando tranquilamente, com todo o seu poder, o seu esplendor e glória, por cima das águas, como se fosse uma terra normal, um terreno plano. E os discípulos, apavorados, olharam e começaram a gritar: olha, é um fantasma, porque eles já estavam com medo por causa do tempo. É um fantasma. E a Bíblia diz que Pedro, meus irmãos, quando ele olha aquela cena, e aí antes disso Jesus fala: olha, não fiquem com medo, sou eu, não tenham medo, sou eu. Naquele momento surgiu dois episódios no coração, 2 sentimentos diferentes. Quando Jesus olha para eles de longe, no meio do mar, caminhando sozinho, no meio da escuridão, dizendo: sou eu, houve primeiro uma tranquilidade,
Porque não era um fantasma. Então o medo do fantasma passou, não era um fantasma. E o segundo sentimento foi a expressão de espanto, porque até este momento ninguém tinha visto um homem nenhum caminhando em cima de águas. Foi um milagre extraordinário ali que ocorreu da parte de Jesus. Então causou mais um espanto, porque eles ficaram aliviados, mas ao mesmo tempo espantados, porque Jesus estava caminhando por cima das águas. E Pedro, naquele momento, levanta a voz e diz: se és tu, Senhor, permita que eu vá ter contigo. Irmãos, eu quero me deter aqui, para a gente não se estender demais. Eles estavam com medo, todos eles estavam com medo, por causa do tempo, por causa do vento, e depois espantados pela presença de Jesus caminhando por cima das águas. Entre todos esses discípulos, meus irmãos, que estavam ali, Pedro teve a coragem e a ousadia nesse momento de impor esta condição, e disse: Jesus, se for você, quem está me entendendo, diga amém. Se for você, eu quero ir também. Esta atitude não é porque Pedro, muitas vezes a gente tem costume de dizer isso, que Pedro era um homem corajoso, e ele era mesmo, ele era um homem corajoso, mas a atitude dele neste momento foi muito além da sua coragem. Ele desafiou, pense comigo, ele desafiou algo sobrenatural. Uma coisa era enfrentar um outro soldado com uma espada e sair duelando, isso era uma coisa. Agora, desafiar o sobrenatural, que era andar também em cima de águas, era um desafio sobrenatural. Você está entendendo isso aqui? Naquele momento, Pedro, ele demonstrou a sua fé, quando esboçou esta atitude, em sair para fora do barco. O barco naquele momento, ele representava o lugar mais seguro para eles estarem. Por quê? Primeiro porque havia ventos, havia tempestade, risco de afogamento e outras coisas mais. Então naquele momento, você está entendendo que o lugar mais seguro para eles ficarem seria dentro do barco, mas Pedro não queria ficar dentro do barco. Pedro toma a decisão de sair do lugar mais seguro naquele momento, porque eu entendo assim, irmãos, todos os outros discípulos estavam com medo. Todos poderiam ter dito: ei, Jesus, se é o Senhor mesmo, manda que nós tudo saia do barco correndo e vai te abraçar aí. Concorde comigo? Todos poderiam ter feito isso, mas o medo travou. O medo não deixou ninguém pular do barco, a não ser Pedro. Lembra daquilo que nós falamos aqui no início, que eu ouvi hoje à tarde também? O medo retrai, o medo trava, o medo não deixa sair da zona de conforto. Sabe aquela zona que aquele lugar que a gente acha que a gente está seguro? Sabe, muitas vezes, irmãos, a gente não quer sair do nosso barco. Eu e você temos um barco nesta vida. O barco significa para nós o quê? O nosso lugar mais seguro, porque a gente sabe que o Senhor vai estar conosco no barco, no meio da nossa jornada. Mas vai chegar um momento na nossa vida, e sempre chega, que nós temos que sair do barco. Por quê? Porque para conhecer o sobrenatural de Deus, temos que abandonar a nossa zona de conforto. Este lugar que nós achamos que é tão seguro. Sabe que muitas pessoas, inclusive eu já ouvi pessoas que falaram para mim, eu perguntei: irmão, por que tu não canta, por que tu não prega, por que tu não tira uma escala, por que tu não trabalha na obra do Senhor? E esta pessoa falou para mim: eu não trabalho, eu não faço essas coisas, sabe por quê? Porque eu vejo os irmãos que fazem isso e o inimigo ataca a vida deles, o inimigo se lança e é aquela luta, e se eu ficar quietinho no meu canto, não fizer nada, o inimigo não me ataca, o inimigo não vai me atacar. Se eu não cantar, se eu não orar, se eu não ir para o jejum, se eu não ir para o culto de oração, ficar só em casa, o inimigo me deixa quieto. Eu também pensava assim, mas dentro da zona
de conforto que nós criamos para nós, a gente entra para lá e fica bem quietinho, e diz, eu vou ficar aqui quietinho no meu casulo, no meu mundinho, porque daí eu vou servir a Deus, amém, glória a Deus, aleluia, vou no culto de Santa Ceia, mas eu não vou fazer nada na igreja, eu não vou fazer nada para o Senhor, porque senão o inimigo vai vir contra mim. Os discípulos achavam naquele momento que dentro do barco era seguro. Veja isso. Ali era uma zona de segurança, mas não era. Porque em volta da zona de segurança, de conforto deles, que era o barco, também estava correndo risco. A luta, a prova, o ataque do inimigo, ele vem para todos. Sabe por quê? Ele não vem só, é claro que as lutas elas aumentam para aquele que prega a palavra, para aquele que trabalha mais com afinco na obra do Senhor. Por quê? Porque a partir do momento que você se posiciona como um soldado, como um valente de Deus, para agranjear almas, para trazer almas das garras do inimigo, ou seja, arrancar almas que o inimigo está escravizando e trazer para Cristo, você compra uma briga com o inimigo. Aí o inimigo vai vir contra a tua vida. Então por isso que pessoas que fazem mais a obra do Senhor têm a tendência a enfrentar mais batalhas espirituais, mas também adquire muito mais força, muito mais revestimento espiritual para a sua vida, a ponto de que o inimigo não tem poder de vencer aquele que está na batalha com Deus. Agora, dentro da zona de conforto, da zona chamada segura, existia também risco, porque existia um temporal, existia um vendaval e ondas altas na volta do barco. E muitas vezes, na nossa vida, a gente achando que ficando no nosso mundinho, no nosso cantinho quietinho, não vou fazer nada para Jesus, eu não vou pegar compromisso nenhum na igreja, eu não vou pegar compromisso nenhum dentro da obra de Deus, porque eu não quero que o inimigo fique me atacando toda hora. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa, se o inimigo, independentemente, escute isso, se você prega, se você canta, independentemente se você só vem nos cultos, independentemente disso, se você carrega um nome de cristão na tua vida, o inimigo é teu inimigo. Você entendeu? Vou explicar melhor para você. Sabe por que o inimigo ele vai atacar tanto o que prega, como o que canta, e como o que não faz nada para Deus, que fica sentado no banco, dentro do seu casulo, também vai ser atacado? Porque a partir do momento que você aceita Jesus, você recebe um título de herdeiro do céu. Você não é mais daqui, você é herdeiro do céu. Você precisa sair um dia daqui e voltar, aleluia, morar nas mansões celestiais. E isto já é um motivo para o inimigo tentar ceifar a tua vida, tentar ceifar o que você tem de mais precioso, que é a tua alma. Sabe? Não é muitas vezes o que você faz que vai deixar o inimigo furioso. Não é o que você faz na igreja, não é a atividade, o trabalho que você tem na igreja que vai deixar o inimigo furioso. O que vai deixar o inimigo mais furioso é você ser obediente a Cristo, você ser obediente à palavra do Senhor, você andar uma vida de retidão, sem pecar, uma vida de temor a Deus. E isto vai tornar o inimigo uma revolta muito grande contra a tua vida. Então, este pensamento de que não fazer nada para Deus, o inimigo não vai atacar, isso não vai funcionar. Ele vai atacar igual, talvez com menos intensidade, mas você ainda vai ser alvo do inimigo da nossa vida, da nossa alma. Então nesta noite eu digo para você, saia da sua zona de conforto. Para você conhecer o sobrenatural, talvez você é cristão há tantos anos, e você nunca teve uma experiência sobrenatural com Deus. Mas eu sou crente há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos. E muitas vezes você não teve aquela experiência, sabe, eu digo aquela experiência sobrenatural, aquela que você leva para o resto da tua vida e nunca mais esquece. Você pode vir no culto, você pode sentir a presença de Deus, um arrepiozinho aqui, outro arrepiozinho ali, glória a Deus, sentir a presença de Deus. E eu estou falando de experiência sobrenatural, aquela experiência que faz você virar outra pessoa, aquela experiência que vai você se derramar na presença do Senhor, aquela experiência que transforma a tua vida totalmente.
essa experiência que eu falo. Mas nós precisamos sair da nossa zona que nós achamos muitas vezes que é tão segura, e ir ao encontro do Senhor, provar mais do seu amor, provar mais da sua graça, do seu poder, da sua misericórdia que Ele tem para com a nossa vida. À medida em que nós nos esforçamos e atentamos para o Senhor, Ele atenta para nós. Quanto mais nós se doamos para o Senhor, mais o Senhor nos abençoa. Quanto mais eu me dou para o Evangelho de Cristo, quanto mais eu trabalho, quanto mais eu dedico a minha vida para as coisas do Senhor, mais o Senhor me abençoa. Sabe por quê? Mesmo sem eu pedir, porque o Senhor disse que as bênçãos nos seguiriam. Então não precisa nem pedir. Quando a gente segue, quando a gente anda, quando a gente sai da nossa zona que a gente acha que é seguro, e vai e faz a obra do Senhor. Então neste momento, aleluia, nós estamos preparados, aleluia, para receber o sobrenatural de Deus na nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Quem pode dizer glória a Deus? Amém? Todos que saíram, nós já vamos encerrar porque eu preciso passar para o pastor. Todos que saíram do seu lugar de segurança, que achavam que era segurança, por amor de Jesus, por amor de Deus, por amor à sua fé, Deus estava com eles. Não é que Deus não esteja contigo na tua zona, no teu lugar que você acha que é seguro. Não é que Deus não esteja com você. Deus vai cuidar de você sempre, porque você aceitou Jesus na sua vida. Mas a partir do momento que você sai e você vai ao encontro do sobrenatural do Senhor, o Senhor sempre vai estar contigo. Por que eu digo isso? Porque nós temos exemplos na Bíblia. Daniel, quando abandona o seu conforto e é pressionado por causa do amor de Deus, ele vai para onde? Ele vai para a caverna. Mas quem é que estava com ele na caverna? Os leões. Deus. Sadraque, Mesaque, Abednego saíram por causa do amor de Deus, e não negaram o amor de Deus, foram por sobrenatural de Deus. E lá no sobrenatural de Deus, quem é que estava na fornalha com eles? Era Deus. Era o Filho de Deus que estava lá. No deserto, quando iam para o deserto, meus irmãos, então eu digo para você, não tenha medo, não tenha medo, mergulhe no sobrenatural de Deus, e não tenha medo do inimigo não, porque Deus vai estar contigo. Vai firme que o Senhor vai estar contigo, mas não deixe a tua fé parada, não deixe a tua fé estacionada. Sobreviva dentro do sobrenatural de Deus, vá além, e grandes coisas o Senhor fará na tua vida. São momentos em que nós estamos aguardando a vinda do Senhor, meus irmãos, a qualquer momento. E o que eu temos para oferecer para o Senhor, o que nós temos nas nossas mãos para apresentar para o Senhor. Quando eu tiver que chegar na presença do Senhor, quantas almas eu ganhei, quantas vezes eu preguei, quantas vezes eu evangelizei. Sabe, irmãos, o que o Senhor vai cobrar de nós não é o que nós não fizemos, Ele vai cobrar aquilo que nós poderíamos ter feito e negligenciamos, aquilo que o Senhor te deu capacidade para você fazer, e você por um motivo bobo não fez. É isso que o Senhor vai cobrar. O Senhor não vai cobrar aquilo que eu não tinha capacidade de fazer, aquilo que não estava na minha alçada para fazer, mas o Senhor vai cobrar aquilo que Ele colocou nas minhas mãos para me fazer e eu negligenciei. Hoje o que eu faço para o Senhor, eu prego a palavra do Senhor pela misericórdia, eu toco o meu instrumento ali, canto um louvor, um aqui, outro ali, mas foi o que o Senhor me deu para fazer e eu faço com muito amor. E isso, se eu não fizer, o Senhor vai pedir conta para mim daquilo que Ele me deu para fazer, daquilo que Ele me capacitou para fazer. Então, queridos, confie no Senhor e não tenha medo. Não tenha medo de sair da tua zona de segurança, da tua zona de conforto, porque Jesus vai contigo. Vamos, fique de pé, irmãos. Glória a Deus.
Quero fazer uma oração e passar para o pastor, que estará orando pelas famílias. Pai querido, nesta hora eu te agradeço pela tua infinita misericórdia. Te agradeço, Senhor, por este dia que passamos em tua presença.